Boa noite. Que bom ver todos vocês aqui hoje à noite. Semana passada foi muito boa para mim. Nunca mais vou falar sedente ou o sede. Então essa noite vou fazer outros erros. Mas estamos conversando. O pastor Fernando me pediu pregar sobre o assunto de motivações para buscar a maturidade. E semana passada nós vimos a frase a vida eterna. Que a vida eterna na Bíblia tem dois significados. Ou pode significar entrar no reino de Deus e experimentar a vida com Ele por toda a eternidade, primeiro no céu e depois na nova terra, isso é João 3. Ou pode significar entrar em comunhão com Deus e experimentar a vida eterna dele aqui na terra. E se você não registrar essas diferenças, você vai ler alguns trechos, e se você não distinguir os dois, como alguns arminianos não distinguem, você vai dizer que a vida eterna é baseada nas obras, e nós vamos ver trechos assim hoje à noite. Mas podemos ver no Evangelho de João que nós podemos experimentar a vida eterna de Deus aqui na terra, quando nós andamos pela fé e amamos os irmãos. Mas o segundo motivo para buscar a maturidade é... Desculpe, eu errei. Nosso motivo então para buscar a maturidade em Cristo é experimentar a vida de Deus aqui na terra, a vida que está em Jesus Cristo, através do fluir do Espírito Santo. Podemos ver este assunto de andar em comunhão com Deus em 1 João. A carta de 1 João foi escrita para ajudar crentes, pessoas já salvas, a andar em comunhão tanto com Deus quanto com os apóstolos. Então, João escreveu: esta é a mensagem que dele ouvimos e lhes transmitimos. Deus é luz. Nele não há treva alguma. Deus não tem nenhum pingo de pecado. Deus não tem nenhum pingo de injustiça. Deus é puro. Então, se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Essa palavra andar vem de uma ideia hebraica. A palavra em hebraico é halach. Halacha era a palavra que significa como andar, como viver com Deus. Então, João estava dizendo, se no seu dia a dia você tem um pecado que você está praticando, mas você acha que você tem comunhão com Deus, você é mentiroso. E a verdade não está em você. Você não pode andar nas trevas e manter comunhão com Deus. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, tanto entre nós e Deus, quanto entre nós e os irmãos. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Mas espere, se eu estou andando na luz, porque eu preciso do sangue de Cristo para me perdoar dos meus pecados. Andar na luz não significa não pecar? Não. Andar na luz significa que quando eu peco, eu confesso na hora. Eu mantenho comunhão com Ele. É igual com o meu relacionamento com Diane. Muitas vezes em casa, acontece alguma coisa, eu acabo ofendendo minha esposa. Ela me pediu colocar os pratos na máquina, e naquele momento eu não quis. Então não vou, eu sou macho. E quando ela me enxerga tratando ela sem amor, isso cria um conflito. Mas porque eu amo minha esposa e também eu gosto de comer, rapidamente eu falo, Diane, aquela palavra foi errada.
e nossa comunhão continua. Mas se eu tratar ela desse jeito todos os dias, o que ia acontecer com o nosso casamento? Quais são os momentos que ameaçam nossa comunhão com Deus e a experiência da vida eterna? Imagine, todas essas ilustrações, vocês sabem como está nos filmes, qualquer coisa que reflete qualquer pessoa é mera e puramente por acaso. Aqui, todas essas histórias são verdadeiras, ok? Depois de 12 anos de serviço dedicado, fui chamado por meu chefe ao gabinete dele, e ali fui informado que meu emprego foi terminado. Tenho 56 anos de vida, e agora? O que eu vou fazer? Andar com Deus é andar pela fé. E quando nós somos dominados pelo medo, nós rompemos a fé e rompemos comunhão com Deus. Podemos dizer a mesma coisa com respeito de uma mulher. Sou casado há alguns anos e mutuamente tomamos a decisão para ficar em casa. Eu ficar em casa enquanto os meus filhos estão pequenos. Mas estou sentindo meu casamento resfriar e meu marido não está me mais procurando como antes. Pior ainda, ele trabalha com várias moças atraentes e os ciúmes e o medo estão me enlouquecendo. O medo está ameaçando a fé dela, criando muito medo no coração dela, rompendo comunhão com Deus. Nós dois estamos trabalhando para levantar a vida, pagando por nossa casa, um carro novo para ela e as mensalidades da escola de nossos filhos. Consequentemente, estou muito cuidadoso com o dinheiro. Não saio mais com meus amigos, nem estou mais alugando vídeo. Mas quando fiz para pagar as contas este mês, descobri no extrato do cartão da minha esposa que gastou R$900 em lojas de roupa e sapato. E agora, o que eu vou fazer com ela? E, gente, aquela irritação está ameaçando o relacionamento dele, não somente com sua esposa, mas com Deus. Eu trabalho o dia inteiro, igual com meu marido. E ele está muito feliz por ter mais dinheiro entrando na caixa da família. Mas quando nós dois chegamos em casa, ele quer fazer muito pouco além de jantar e sentar na frente da televisão, deixando todo o cuidado da casa comigo. É justo? Quero ser um homem de Deus, mas meus pais trabalham fora da casa e passo muito tempo sozinho. E apesar de muito arrependimento e até votos, não são raros os momentos quando encontro-me na frente do meu computador, apreciando a beleza da coisa mais linda que Deus criou. E cada vez que acontece isso, sinto-me longe de Deus e não digno de confiar com Ele. O rapaz rompeu comunhão com Deus. Eu queria ir para a festa Berra Vaca. Ouvi essa história essa semana, né? Mas meus pais, sendo velhos e chatos, não deixaram. Mas muitas de minhas amigas da igreja foram. E além disso, eu acabei sabendo que aquele rapaz muito hot também foi. Agora, eu estou zangado com meus pais. E aí? Mas se a Bíblia usa a frase vida eterna para descrever quando estamos andando em fé e amor, em plena comunhão com Deus, como se chama o oposto? Quando o crente anda dominado por medo, ou raiva, ou fornicação. A morte espiritual. Agora, a pergunta. Mark, você é calvinista ou arminiano? Nenhum dos dois. Eu acho os dois errados. O calvinista fala que o crente verdadeiro não anda em pecado.
A graça é soberana. John MacArthur, se você encontrar alguém que caiu no pecado e ficou no pecado, é a prova que essa pessoa não é salva. E ele passa metade de todo o seu tempo no comentário defendendo a ideia que essa pessoa não é salva. Essa pessoa não. Para John MacArthur, quase ninguém na Bíblia é salva. Porque a Bíblia está cheia de pessoas que caíram no pecado. O arminiano, isso não implica perder a salvação e não chegar no céu? Puxa, como eu posso responder essa pergunta? É porque essas pessoas têm uma ideia errada do que significa morte espiritual. A morte espiritual significa romper comunhão com Deus. Só isso. A morte espiritual significa romper comunhão com Deus. Não significa que não é mais salvo. Por exemplo, casamento. Já ouvi vários casais procurando Diane e eu, e muitos disseram, meu casamento está morto. Ainda são casados? Eles querem dizer que não são mais casados? Querem dizer que a comunhão conjugal não está mais no relacionamento. Mas o que mantém o casamento, para que eles sejam casados, não é comunhão, é aliança. E o que segura nossa salvação não é comunhão, é a aliança que nós temos em Jesus Cristo. Para que mesmo que nós rompemos comunhão com Deus, e não estamos experimentando mais a vida fluindo através do Espírito Santo, eu sou salvo. A definição de morte na Bíblia é a ideia de separação. Por exemplo, a morte física. O que é? A separação entre alma e corpo. A Bíblia fala que o crente é morto com respeito do pecado. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? A ideia aqui é, o pecado é um reino, e quando você aceitou Jesus Cristo, você foi transferido do reino do pecado para o reino de luz em Jesus Cristo. Você não é mais cidadão do reino de pecado. A morte espiritual significa romper comunhão com Deus, através de não andar em fé, e não amar o outro do jeito de Jesus, sacrificando si mesmo. Mas a Bíblia não fala que os perdidos estão espiritualmente mortos? Sim, Efésios 2:1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver. Sem Jesus Cristo, antes de aceitar Jesus Cristo, aquela pessoa não tem comunhão com Deus. Porém, muitas vezes a Bíblia usa a palavra morte para descrever a condição do crente que não está andando em comunhão com Deus. Gente, nós vamos ver uma lista de versículos. Cada trecho merece um domingo inteiro. E infelizmente o Fernando me deu 4. Então eu vou pregar somente eu vou mencionar estes trechos somente hoje. Tiago 1:12 a 16. Bem-aventurado o homem que persevera na provação. Aquele homem que perdeu o seu emprego. Aquele homem que é casado com mulher que gasta todo o seu dinheiro com sapato e vestido. Porque depois de ser aprovado, receberá a coroa da vida. Onde está essa coroa da vida? Se você dizer que está no céu, para você chegar no céu, você tem que perseverar. Que significa que a salvação é pelas obras. Essa coroa de vida, gente, está aqui na terra. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça. Você acha que ele estava descrevendo somente a vida do descrente? Gente, essa é a nossa vida.
mesmo que sejamos crentes, quando por esta é arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera o quê? A morte. A última vez que eu sabia, somente vivo pode morrer. Não é verdade? Aquele que não aceitou Jesus está morto espiritualmente, mas ele não está vivo. O morto não pode morrer, já está morto. A única pessoa que pode morrer é o vivo, o crente. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Você não pode pecar sem morrer. Fisicamente, gente, se fosse fisicamente, teríamos um culto de enterro todos os dias na Igreja Batista. Espiritualmente. Tiago 5, 19 e 20. Meus irmãos, se algum de vocês, então ele deixou muito claro, na sua igreja, entre vocês, se alguém de vocês se desviar da verdade significa eu estou andando na verdade e eu vou sair. Significa alguém que tem relacionamento com Deus. Se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso, quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa. E cobrirá uma multidão de pecados. Encontramos a mesma coisa em 1 João. 1 João 3. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quer dizer, você pode fazer a pergunta: eu estou em comunhão com Deus agora ou não estou? O termômetro é muito fácil. Eu estou tratando meus irmãos com amor? Quando eu estou tratando os irmãos com amor, eu posso saber, eu estou experimentando a vida de Deus aqui na terra. Quem não ama, permanece na morte. Então, você homem, quando você não está sacrificando sua vida para sua esposa e seus filhos, você está permanecendo no quê? Morte. Você mulher, quando você está sacrificando seu marido e seus filhos para buscar o céu, você está morta. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna permanecendo nele. Veja bem nessas palavras. Quem não ama, odeia. Quem odeia é assassino. Quantos de vocês já são assassinos? Todos nós. E se alguém queria questionar isso, nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais, e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Pergunta: você uma vez sabia de um irmão que estava passando por dificuldades financeiras? Você teve condições para ajudá-lo, mas não o ajudou? Quantos de vocês? Não é todos nós. Ele não falou: quem está fazendo adultério? Quem está roubando? A ilustração dele é: você encontra alguém que precisa de ajuda, você tem dinheiro na bolsa e você não ajuda. Você é assassino. E quando fala nenhum assassino tem a vida eterna permanecendo nele, não significa que aquela pessoa não está indo para o céu. Significa que aquela pessoa está vivendo no inferno aqui na terra. Se alguém vir seu irmão cometer um pecado que não leva à morte, ore e Deus lhe dará vida. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte.
há pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se deva orar por este. João e Tiago estão falando a mesma coisa. Mas o que falou Paulo sobre este assunto? Muito obrigado por perguntar. Romanos 8, 12 e 13. Portanto, irmãos, veja bem, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Ele não falou, se você está vivendo na carne, mostra que você não é salvo. Está dizendo, você vai parar de experimentar a vida de Deus aqui na terra. Você vai morrer, você vai romper comunhão com Deus. Mas se pelo Espírito fizerem morrer, os atos do corpo viverão. Vida e morte. As duas opções do crente. Experimentar a vida eterna de Deus aqui na terra, ou voltar para aquela qualidade de vida que Deus chama de morte, sem comunhão com Deus. Mas por que é desse jeito? Porque desde o início é desse jeito. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Adão morreu no dia que ele comeu? Sim. Espiritualmente morreu. A comunhão dele com Deus foi rompida. É por isso que ele tentou fazer aquela roupa horrorosa. Não era coisa que Deus estava impondo. Um homem com consciência suja, sem Deus falar nada, sabia: eu não sou digno de estar na presença de Deus. E quando o pai dele veio, ele fugiu. Estava morto nos seus pecados e delitos. E sua esposa junto com ele. O salário do pecado é a morte. Mesmo para você. Agora, para entender isso um pouco melhor, vamos olhar para o livro de Romanos. Quase todos concordam que Romanos 1, 2, 3 e 4 trata como alguém pode escapar da ira de Deus e experimentar a justificação. Capítulos 5, 6, 7 e 8 não trata mais o assunto de como ser justificado. É como, uma vez que você está justificado, você pode andar com Deus. Então veja bem, a palavra ira aparece 32 vezes em todo o Novo Testamento. Nestes 4 capítulos, 1/3 de todas as ocorrências de ira, a gente encontra. O perigo que o pecador corre em Romanos 1, 2, 3 e 4 é a ira de Deus. A ira de Deus significa, se você morrer nos seus pecados, Ele vai lançar você para o inferno. Ele menciona a morte uma vez só no fim de capítulo 1, e não é morte espiritual, é morte física. A pena da morte, a pena capital que o Antigo Testamento mandou, e dá uma lista de coisas no Antigo Testamento que ganhou a pena da morte, mas não é morte espiritual. Pela fé na morte de Cristo, nós somos justificados. Mas uma vez que nós entramos em capítulos 5, 6, 7 e 8, a palavra ira aparece uma vez só. E aquela única vez, nós vimos semana passada, a promessa que, uma vez que você aceitou Jesus Cristo, você nunca mais corre o perigo de ira. O perigo de inferno não existe mais para você. Você foi reconciliado com Deus.
Mas a morte subitamente aparece 47 vezes. E a morte espiritual. Gente, ele não mencionou a morte espiritual nenhuma vez em capítulos 1, 2, 3 e 4. Quando ele trata a pessoa que vai para o inferno. Mas quando ele trata o crente, ele fala em morte 47 vezes. Se não fosse um perigo para o crente, por que 47 vezes? Se o perigo que o descrente corre é o inferno, o perigo que o crente corre é a morte espiritual. E nós somos salvos do poder do pecado através da vida de Cristo. E ele não menciona mais a fé. Ele fala em oferecer os membros do seu corpo e ter uma mente transformada pela palavra, para que o poder do Espírito Santo pode fluir em você. Isso chama-se de santificação. Então, Romanos 5,12, este versículo, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte sobreveio a todos os homens, porque todos pecaram. Por não ter falado nada sobre morte, agora ele tem que introduzir a ideia. Ele faz por dizer de onde veio a origem de morte espiritual. E lembre-se, gente, a morte espiritual era a pena implícita por comer da árvore. A morte física foi uma pena imposta. Por que nós morremos fisicamente agora? Porque pecamos em Adão? Gênesis 3, agora o homem é como um de nós, conhecendo o bem e o mal. E para ele não estender sua mão e pegar a fruta da árvore da vida e viver. O que estava segurando a vida física de Adão era a fruta. Se ele ia viver eternamente, de qualquer jeito, porque Deus colocou a árvore no jardim. O propósito da árvore da vida era sustentar a vida física de Adão. Mas uma vez que ele pecou, a ideia de Deus é: eu não quero que meu filho vive nessa situação para sempre. E é por isso que Deus nos afastou da árvore da vida, para que Ele pudesse nos tirar deste mundo pecaminoso e levar para o céu. Romanos 6. Se não é mais perigo da ira, por que não viver no pecado? Se não há mais perigo de ira, por que não viver no pecado? Essa filosofia chama-se de libertinagem. Abusar a graça de Deus e viver no pecado. Primeiro, vamos ver que Paulo falou que o crente pode viver no pecado. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais. Se ele manda alguém não permitir, significa que pode permitir. Fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumentos de injustiça. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem, escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça. A razão por que o crente deveria não oferecer os membros do seu pecado para os membros do seu corpo ao pecado é: você vai morrer. Você vai romper comunhão com Deus. Romanos 7. Se tentarmos viver a vida cristã pela lei de Moisés, acabamos do mesmo jeito, mortos e escravos. Coitado legalista, está fazendo tudo para evitar o pecado e ele acaba igual com o libertino. Antes, eu vivia significa em comunhão com Deus.
Eu vivia sem a lei. Mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Mais uma vez, gente, somente o vivo morre. E essa aqui não é a morte física, é a morte espiritual. Descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade produziu morte. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Gente, não fale comigo que essa nunca foi sua experiência. Que nunca houve um pecado na sua vida que você não conseguiu vencer. Somente pisar na balança, está provado. Quantos nós somos viciados com pornografia? Quantas mulheres são viciadas com falar mal das outras? Quantos homens são viciados com a arrogância e o amor de dinheiro? Não fale comigo que crente não pode ser escravo. Então, quais são os sinais de morte? Ora, as obras da carne são manifestas. É fácil reconhecer. Imoralidade sexual. Não pense que você pode praticar sexo fora do casamento e manter sua comunhão com Deus. Impureza e lascívia. Idolatria. Não fale comigo que você pode cultuar dinheiro e manter seu relacionamento com Deus. É impossível. Não fale comigo que você pode valorizar alguma coisa mais do que você valoriza Deus e manter sua comunhão com Deus. Impossível. A feitiçaria. Agora, os pecados dos batistas. Ódio. Discórdia. Ciúmes. Ira. Egoísmo. Não fale comigo que crente não pode ser egoísta. Eu conheço um monte de pastor egoísta. São mortos. E não entendem por que suas igrejas não crescem. Dissensões, fações, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Gente, eu corro o risco disso todos os dias. Se você encontrar essas coisas na sua vida, você está morto. Você não tem comunhão com Deus. Deus é luz. Quem anda nas trevas não tem comunhão com Ele. Não se deixem enganar. De Deus não se zomba. Pois o que alguém semear, isto também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Você vai destruir seu casamento? Você vai destruir seu testemunho? Você vai destruir seus filhos? Você vai destruir seus relacionamentos? Você pode destruir sua igreja. E tenha certeza, aquele semente pode levar muito tempo para brotar, mas vai brotar. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. De novo, se vida eterna aqui significa ir para o céu, significa que a salvação é pelas obras. Ele não está falando sobre vida eterna no céu. Ele está falando em experimentar comunhão com Deus aqui na terra. Houve outra vez que houve um homem falando com o povo de Deus, encorajando o povo de Deus para andar com Deus. Moisés falou com o povo de Israel: coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, escolham a vida, para que vocês e seus
filhos vivam. E para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é sua vida. Eu fiquei muito encantado com essas palavras, não somente para você, mas também para seu filho. E a semana que vem eu vou dar a terceira motivação para buscar a maturidade, para o benefício do seu filho, seu neto, sua descendência. Porque, gente, aqueles sementes brotam. Oremos. Querido Pai, quantas vezes eu cheirei o cheiro horrível de morte na minha vida? Que alguma coisa foi podre. Quantas vezes eu não deixei o Espírito Santo me encher com Tua vida, Pai? E experimentei, em vez disso, a vida banal e comum do mundo. Pai, a oração do meu coração neste momento é que de alguma forma, minhas palavras podem motivar os Teus filhos, Pai, para reconhecer os sinais de vida e os sinais de morte nas suas vidas e escolher a vida e não desculpar quando são carnais. Meu Pai, eu oro isso em nome de nosso Senhor Jesus.